No Memórias à União de hoje, a presença de um repórter por excelência, José Flávio Horácio, que tem passagens pela União marcantes, sempre cobrindo matérias especiais, como o drama da seca e os conflitos de terra. Também foi de José Flávio Horácio a matéria que noticiou a morte de Margarida Maria Alves. Flávio, muito obrigado pela presença aqui com a gente nesse projeto. Eu faço essa pergunta a todo mundo. Como é que começou a sua história com a União? A minha história na União começa no governo Buriti, né, no final da década de 70, lá na João Amorim, quando a União funcionava lá na João Amorim. E ali eu trabalhei, fiz diversas coberturas, cobri a invasão da terra dos agricultores de Alagamar, cobri o conflito de Camucinha, aqui em Pitimbu, e o editor era Aguinaldo Almeida, e eu trabalhava lá. E eu sempre gostei no jornalismo, eu sempre gostei de fazer reportagem, eu nunca gostei de fazer matéria do dia a dia. E nem de trabalhar na cozinha do jornal, né? Não gosto. Eu acho que trabalhar em cozinha do jornal é muito desgastante, porque você cria muito conflito. Você tem essa experiência que trabalhou a vida inteira na cozinha de jornal, né? Uhum. Então tem essa coisa de você criar muito conflito, você cobra das pessoas. Questão de horários, né? São muito malandros, recebe uma pauta e passa 3, 4 dias sem fazer a pauta, trazendo desculpa. E o jornalismo é uma coisa que não cabe desculpa. Se você receber uma pauta, o que interessa ao editor é que ele receba a matéria pronta, né? Então, por exemplo, eu me lembro que no tempo de Aguinaldo Almeida, ele dava uma pauta e tinha umas meninas, uns rapazes que recebiam a pauta e trazia sempre uma desculpa. Eu não encontrei fulano, eu não encontrei cicrano, e acabava a matéria não saindo. E Aguinaldo tinha uma história de depois eu vou mostrar que essa matéria sai. Aí ele me dava a pauta e me desobrigava do dia a dia do jornal e me dava 2, 3 dias para eu trazer a matéria. E eu trazia a matéria. Aí... Aliás, aproveitando essa sua referência a Aguinaldo e a João Amorim, a União naquele tempo, parece que todo mundo veio daquela fermentação, né? Todo mundo que você entrevista, todas as pessoas que vieram até aqui para esse programa, todos fazem uma referência à redação. Porque a União tem até um termo que se usa, que diz que a União é a escola de jornalismo da Paraíba. Zé Américo, né? A escola de jornalismo da Paraíba. Então, não existe nenhum bom jornalista na Paraíba que não tenha passado pela União. A União tem essa qualidade, né? Primeiro, é um jornal que não entra, por ser um jornal estatal, não entra nessa história do conflito político, do né? rame-rame. Do rame-rame. A história da União é mais de fazer matéria sobre turismo, reportagem, grandes reportagens. Políticas afirmativas de governo. Políticas afirmativas de governo, mas não entra nesse rame-rame de o deputado fulano de tal disse ontem que não sei o quê. Isso não interessa à União, até porque, por ser um jornal estatal, a opinião política da União pesa menos do que a opinião política de um jornal particular, entendeu? Então, eu acho que alguém, eu não sei quem lá para trás, entendeu que é melhor a União trabalhar esse tipo de texto, esse tipo de matéria, do que fazer esse rame-rame da política, do deputado que de fulano de tal disse ontem que não sei o quê. Aliás, Flávio Gonzaga contou um aqui memorável. Ele disse que secretário de redação do jornal, Flávio Ribeiro Coutinho, ligou para ele. Aliás, alguém disse que o governador queria falar com ele. Aí ele foi, e o governador era Flávio Ribeiro Coutinho. Aí, seu Gonzaga, sim, senhor. Olha, eu sei que o senhor cobre lá o noticiário da Assembleia, e eu tenho certeza que o senhor registra da forma que aconteceu, Gonzaga, exatamente. Eu só boto do jeito que o deputado falou. Eu vou pedir uma coisa ao senhor, não é nenhuma recomendação, é só um pedido. O senhor registre, mas deixe para publicar no dia seguinte. Porque a Assembleia tinha muita repercussão, né? E Gonzaga disse que recebeu essa recomendação do então governador. Reclamação interessante, né? Acaba inteligente, né? Pois é. O senhor cubra direitinho lá, tal, registre,
mas publique no dia seguinte. Mas Flávio, nessas histórias que você falou que começou na reportagem e tal, e que Aguinaldo fazia esses desafios com você, lançava esse desafio para mostrar à redação que a pauta poderia ser feita, de que é que você se lembra, assim, daquele tempo que você se sentiu, né, um repórter na acepção da palavra, por estar cumprindo aquela pauta, por estar fazendo aquela matéria? Primeiro foram os dois conflitos. O de Alagamar, primeiro, quando juntaram-se 4 bispos, que era Dom José Maria Pires, Dom Helder Câmara, Dom Marcelo e Dom Pedro Casaldáliga. Eles montados nos cavalos e tangendo o gado dos fazendeiros de dentro da roça, da plantação dos agricultores. Essa foi uma. A outra foi o conflito de Camusim. Teve um dia que Dom José Maria Pires foi fazer uma visita lá e a polícia tinha ocupado lá para evitar a entrada de pessoas estranhas lá. E Dom José foi com Júlio César Ramalho, que era advogado da FETAG. Me lembro de Júlio César. Aí a gente foi para lá e a União me mandou acompanhar. E eu fui. Quando chegou lá, tinha 2 pés de coqueiros. Tinha 2 coqueiros com uma corrente amarrada de um coqueiro a outro. E Dom José chegou e um militar com um fuzil na mão, não sei se era um fuzil, um rifle, o que era, eu acho que era uma arma de cano longo. E ele mexeu no ferrolho da arma e eu disse, aqui a bala vai comer. E eu me escondi, logo escondi minha cabeça por trás de um pé de coco, né? Eu com medo de levar um tiro na cabeça e morrer. E Dom José pegou na arma do militar e disse, respeitem o arcebispo da Paraíba. E aí chegou um militar lá, que eu acho que era o mais graduado do que o que estava lá. Uma patente mais alta? Uma patente mais alta, e conversou lá e a gente acabou entrando. Mas eu me tremi todinho de medo, estava eu e Antônio Davi. Eu me tremi. Fotógrafo Antônio Davi. O fotógrafo Antônio Davi. Eu me tremi todinho de medo, eu digo, aqui vão matar o bispo, vão matar Júlio César. E eu vai ser uma carnificina. E eu vou levar um tiro de graça aqui. Aí me escondi por trás do coqueiro. Que não era muito difícil, porque você magrinho, uma né? complexão física bem, né? Aí me escondi por trás do coqueiro, mas aí terminou tudo bem. Depois a gente entrou lá, Dom José conversou com os agricultores. Mas, Flávio, aí 2 coisas, 2 registros que vale a pena um comentário seu, ou uma análise, enfim, o que você achar que deve. O arcebispo Dom José Maria Pires, né? Que figura humana, que exemplo de homem, né? Para lutar pelos pobres, né? E a segunda, como os conflitos de terra marcaram uma época na Paraíba. Na década de 70 e 80, os conflitos foram muito grandes. Eu me lembro que quando a União funcionava lá na antiga Biblioteca do Estado, na General Osório, foi na morte de Margarida Maria Alves. O repórter tem que ter, eu acredito que tem um pouco de sorte. Você está no lugar certo, na hora certa, né? Na hora certa. Então, eu tinha uma amiga minha em Campina Grande, e eu ia passar o final de semana lá, que era Vânia Rodrigues. E eu fui para Campina. Estava na casa de Vânia, e o telefone da casa dela toca, era Simão Almeida, dizendo que tinha sido informado que acabavam de assassinar Margarida Maria Alves. E que ele precisava ir para a Lagoa Grande, e pedindo o carro de Vânia emprestado. Aí Vânia disse, não, eu vou com você, inclusive o Flávio está aqui. Então era um dia de sábado e a gente foi para a Lagoa Grande. Chegou na casa de Margarida e o corpo ainda estava lá. A polícia do IML não tinha tirado o corpo de lá ainda. Ainda estava lá, ela estendida na sala da casa dela. E eu me informei lá o que tinha acontecido e liguei para a redação do jornal. E coincidentemente, quem atendeu o telefone foi você que fechava a primeira página do jornal junto com Antônio Costa. E eu ditei uma notazinha curta, né? Uma coisinha pequena, saiu na primeira página da União do dia 13 de agosto de 83. Então, e foi o único jornal que deu? O único jornal do Brasil que dá a morte de Margarida no dia seguinte, né? Exatamente. Aí, essa cobertura me empolgou muito. Depois o jornal me escalou para cobrir, para acompanhar o desenrolar, a apuração do crime. E o delegado que apurava, um delegado especial,
designado por secretário de Segurança, que era o doutor Fernando Milanês, que era o Gilberto Indruziac da Rosa. E a reportagem da União andava na frente das informações da polícia, né? E por conta disso... Farejando tudo. Por conta disso, tinha um conflito muito grande com o grupo da Várzea, que eles atribuíam a morte de Margarida a gente ligado ao grupo da Várzea. A encomenda teria sido feita por gente ligada ao grupo da Várzea. Por conta da atividade sindical dela, né? Por conta da atividade sindical dela, que ela tinha entrado com uma série de ações trabalhistas contra a usina Tanques, que era a usina do doutor Aguinaldo Veloso Borges, né? A usina ia ter um prejuízo muito grande por conta dessas ações trabalhistas, e a Justiça do Trabalho exigiu que a carteira de trabalho dos trabalhadores todas fossem assinadas e os direitos deles reconhecidos, com pagamento de previdência social, etc. Então, a morte de Margarida deve-se a esse tipo de coisa. Atribui-se a Margarida... Conflito do campo mesmo. Uma atividade política, quando Margarida não tinha essa atividade política. Era uma mulher ligada à luta dos trabalhadores, né? Ela era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, Zé Horácio era o vice-presidente, e ela morre por conta disso, mas ela não era uma mulher politizada, uma militante política, não tinha isso, Margarida. Margarida era uma mulher rude, quase analfabeta, e o que levou à morte dela foi exatamente a defesa intransigente que ela fazia dos direitos dos trabalhadores rurais. Dos trabalhadores. E como ela mexeu com os interesses da usina Tanques e de outras usinas, de outros engenhos, de outros proprietários rurais que tinha naquela região de Alagoa Grande, Alagoa Nova, Sapé, Mari, aquela região lá. Então, ela morre por essa defesa, ela não morre por ser uma militante política de esquerda, disso e daquilo. Eu acho que Margarida nunca soube nem o que é esquerda. Depois da morte dela é que... foi canonizada. Fizeram assim, essa ligação dela com essa coisa. Mas não, ela morre por conta dessa defesa. Você a conhecia antes Conhecia. Conhecia. Era uma morena forte. Não, mas eu digo assim, porque às vezes a pessoa se torna um ícone de alguma causa depois que morre, mas enquanto em vida estava lá, trabalhando, lutando e ninguém conhecia. Mas você... Por exemplo, eu conheci Margarida Maria Alves, coincidentemente, num comício de Wilson Braga. Eu fui escalado para cobrir um comício de Wilson Braga em Alagoa Grande. E Margarida estava no palco. Estava no palanque. Estava no palanque, discursou pedindo voto aos trabalhadores para o Wilson Braga e tudo. E ninguém pode dizer que o Wilson Braga era de esquerda. Era de esquerda, não era? Não era, né? Mas Mas e a sua avaliação dos conflitos? Porque essa história de Margarida, você já falou aí da relação com a defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas a gente sabe também que tinha problemas de conflito de terra pela posse, né? Sim. Que áreas que não eram mais produtivas, áreas que estavam abandonadas, e os trabalhadores lutando pela reforma agrária. E o papel de Dom José nessa história. Tinha Dom José, tinha Júlio César Ramalho, tinha Vanderlei Caixe, que tinha o Centro de Defesa de Direitos Humanos. Da Arquidiocese, né? Que foi Dom José quem deu da Arquidiocese, né? E fazia de forma gratuita a defesa dos trabalhadores desses conflitos de terra, quando os fazendeiros invadiam a terra dos trabalhadores. Vanderlei Caixa advogava de graça para esses trabalhadores, né? Para defender aí para defender a posse da terra por parte dos trabalhadores rurais. Foi uma época de muito conflito, na década de 70. Morreu gente, né? 80, foi Margarida, mas você se lembra do caso aqui em Camucim? Morreu gente, né, por conta dos conflitos, né? Muita gente foi assassinada por conta de conflito de terra, né? A luta pela terra em si, ela é muito violenta, né? Porque questão de poder mesmo. Os grandes fazendeiros, eles não admitem que os trabalhadores façam uso da terra, né? E eles acabavam invadindo a terra dos trabalhadores.
E os trabalhadores, por sua vez, invadiam terras que eram devolutas, né? Terras que eram produtivas, deixaram de ser produtivas, as usinas foram falindo, foram fechando, e eles invadiam a terra. Camusim nada mais é do que isso. É o retrato disso, né? Uma invasão de terra de uma usina que tinha lá na região de Pitimbu, e os trabalhadores invadiram um pedaço de terra lá e pediram e o Júlio César Ramalho pede a desapropriação ao INCRA. E o INCRA começa o processo de desapropriação e aí começa o confronto entre trabalhadores, fazendeiros e a polícia militar. E aí nesse negócio morre gente para danar. A União sempre cobrindo. A União, é interessante que a União era um jornal do governo. Mas, por exemplo, o Grupo da Várzea apoiava o governo, né? Apoiava o governo. Por exemplo, eu fui demitido da União apurando a morte de Margarida, porque eu andava na frente e existia um segredo, uma luta interna para tentar esconder o que aconteceu com a morte de Margarida. Tanto que prenderam os ciganos lá numa cidade do Rio Grande do Norte chamada Nova Cruz. Nova Cruz. E trouxeram esses ciganos para a central de polícia aqui. Era o pai e um filho. E o delegado Gilberto Indruziac da Rosa, que Deus o tenha, ele já morreu, fez um inquérito culpando os ciganos. E o pobre dos ciganos... Não tinham nada a ver. Não tinham nada a ver, e os ciganos ainda falavam uma língua cigana. E um dialeto aí que... Um dialeto, e eu me lembro que lá na central de polícia eles tinham apanhado nas pernas para danar, e o pai e o filho não aguentavam ficar em pé, escorado na parede. E o menino dizia, xixi nonô, xixi nonô. E eu sem entender o que danado era xixi nonô. Até hoje eu não sei o que ele quis dizer. Mas eu acho que ele queria dizer que não tinha nada a ver com aquilo, que não tinha sido ele, nem tinha sido o pai. Certo. Mas ele só dizia xixi nonô, xixi nonô. E aí ficou essa confusão danada. E aí... Luiz Augusto Crispim era o secretário de comunicação e Fernando Milanês, o doutor Fernando Milanês, era deputado estadual e era secretário de segurança. E minha cabeça foi pedida. Eu também nunca fui questionar, nem com Nonato, nem com Dioclésio Moura, que era o superintendente da União. Nonato era o editor, nunca fui questionar. Eu acho que você só deve trabalhar num canto onde as pessoas lhe querem trabalhando. É um contrato, né? Se não tem dois interesses. Um que quer empregar e o outro que quer ser empregado. Se não me querem trabalhando, eu nunca questionei isso. Nonato até me pediu desculpa. Eu digo, não, rapaz, não tem problema nenhum. Você não tem culpa nenhuma nisso, não tem nada disso, não. Pode ficar tranquilo que eu não vou atrás de saber o que foi que aconteceu. Também nunca procurei saber o que aconteceu. Nunca fui à procura de ninguém para saber o que tinha ocasionado a minha demissão, mas por trás eu sabia que era a cobertura que eu fazia da morte de Margarida, até porque Barbosinha, Sebastião Barbosa de Souza, era o chefe de reportagem lá da União e era sobrinho de Cassimiro, que era o marido de Margarida. Né? Tanto que Barbosinha depois escreveu um livro sobre... A morte de Margarida, né? A mão armada do latifúndio. E Barbosa conseguiu com Severino muitos documentos, muitas fotos de Margarida e acabou escrevendo esse livro. E depois quem ficou no meu lugar na União cobrindo a morte de Margarida foi Hilton Gouveia, que trabalhava no Correio da Paraíba e saiu do Correio da Paraíba e veio para a União. E eu saí da União e fui para o Correio da Paraíba. Uma troca ali, né? Uma troca, né? Interessante. Mas além dessa história de conflito do campo, você também tinha uma presença na reportagem muito ligada à seca. A gente está aqui, inclusive, com um trabalho especial que você fez sobre a tragédia da seca e a luta pela transposição. Como foi aqui que você
Não, surgiu essa pauta? Como é que você... Isso é em 2007. Em 2007, Itamacando era o superintendente da União e me chamou para aqui para fazer umas reportagens especiais. E eu fiz essa pauta em 2007, ninguém sabia na Paraíba o que era transposição. Aí eu fiz uma pauta. Sabia o que era a seca, mas não sabia o que era a transposição, né? Vivia o drama da seca. Que o povo, os técnicos nem gostam de chamar transposição, eles gostam de chamar interligação de bacias, né? Uhum. Então ninguém sabia o que era. Eu fiz essa pauta, entreguei a Itamar, Itamar aprovou e destacou Pessoa, que era o fotógrafo, né? Que era o fotógrafo para ir comigo, e a gente passou 16 dias viajando, eu, Augusto Pessoa e Brito, que era o motorista. E a gente saiu daqui e percorreu o eixo leste, foi para Buqueirão, de Buqueirão a gente saiu e entrou em Pernambuco e foi bater na barragem de Itaparica, onde tem a tomada de água do eixo leste, né? A água que vem para Buqueirão aqui. Vem para Pernambuco e para Buqueirão aqui na Paraíba. E de lá a gente cruzou a barragem de Itaparica, numa ponte que tem por jusante da barragem. A gente cruzou, entrou na Bahia e lá num lugar chamado Chorrochó a gente passou numa balsa, passou com o carro numa balsa. E a gente vai para Cabrobró, onde há a tomada d'água do eixo norte, né? Aí a gente sai do eixo norte, entra para o Pernambuco, chega pela Paraíba e entra no Ceará e no Rio Grande do Norte. Então nós passamos 16 dias viajando e fizemos esse caderno, um caderno bonito, bem feito, modéstia à parte, o material ficou muito bem feito, até porque a diagramação de Cícero Félix, foi muito bem feita. Cícero é um craque na área, né? É um artista. E eu inscrevi essa matéria no prêmio AETC de jornalismo. E a União nunca tinha ganho o primeiro lugar no prêmio AETC. E nós ganhamos o primeiro lugar com esse caderno. Né? Os meninos ficaram muito satisfeitos. Tá? Nessa reportagem, muitos personagens, muitas histórias. Tem muitas histórias da tragédia que é a falta d'água. A gente brigando por água, andando 3, 4 léguas para pegar uma lata d'água, um desfile de carro-pipa pelas estradas, crianças há 5, 6 dias sem tomar um banho, imagina passar 5, 6 dias sem tomar um banho por falta de água. Então é um material muito bem feito, um material muito bem acabado. Tem uma coisa aqui que a gente mostra, que foi um negócio que Cícero Félix fez, que é um desenho do que é a transposição. A interligação de bacias. Então isso aqui é o desenho que Cícero fez, com base nas informações que eu tinha, que eu peguei no Ministério do Interior, né? Aí ele fez essa arte. Ficou muito bacana, ficou muito bacana. Esse caderno ficou muito bonito, modéstia à parte, ficou muito bonito. Eu vou até te dar esse. Opa! E outra coisa interessante é o seguinte, Zé Flávio. Olha, você veja como a União aquela história do começo dessa nossa conversa. A União não entrava no rame-rame político e se preocupava com grandes temas. Né? Aí você vê um assunto como esse, que é a transposição de águas, né, do Rio São Francisco, ou a interligação de bacias, como você disse que os técnicos gostam de se referir ao assunto. Aí você vê, todo mundo sabia o que era seca, todo mundo vivia seca, a história da indústria da seca já era, né, conhecida de todo, desde Celso Furtado, etc, etc, etc. Aí de repente você vem e mostra que a solução que havia começou a andar, né? Isso foi governo Lula, né? Isso foi no governo Lula. Isso é do governo Lula. Esse projeto vem do tempo do Império, do Império. Disse que o imperador botou as joias da coroa para arrumar dinheiro, né? Tem uma parte aqui onde eu conto a história do imperador, do primeiro projeto que o imperador encomenda a um cearense. Tem aqui, onde é que danado tá? O imperador era Dom Pedro II. Está aqui, ó. Está aqui. Vou mostrar assim, porque a câmera ali capta tudo. Você vê, ele chegou a colocar as joias da coroa, né? Para
que fossem vendidas para que se tivesse recursos para socorrer os nordestinos. Para socorrer os nordestinos, né? É. De lá para cá, o que foi que mudou com essa transposição? Você já teve a oportunidade de, por exemplo, percorrer novamente esse caminho? Eu já andei várias vezes lá. O que muda é o seguinte: a transposição, as pessoas têm uma ideia falsa sobre o que é transposição. Por exemplo, eles acreditam que nós vamos, com a água da transposição, cultivar legumes, verduras, grãos, frutas. Não vão, e frutas. Isso não vai existir, por quê? Porque a água que chega na Paraíba é muito cara. Cada paraibano paga por ano R$261. Quer dizer, o dinheiro que o governo do estado paga para ter a água da transposição, quando ele faz a soma do dinheiro no ano, se ele dividir por toda a população da Paraíba, dá R$261 para cada paraibano. Então, é uma água muito cara para você cultivar manga, melão, banana. Para irrigação, né? Para irrigação, isso não vai existir. A água da transposição, ela vai servir para socorrer a população, para não acontecer o que aconteceu em Campina Grande em 97, 98, onde colapso no abastecimento mesmo. Uma cidade do porto de Campina Grande ficou sem água. E sem água, um município não pode atrair indústria, porque toda a indústria precisa de água, de muita água, né? Então, essa história de dizer que a água vai servir para irrigar, isso é balela, porque vai ficar muito caro. Se você cultivar uma manga na Paraíba com a água da transposição, quando ela chegar na feira, ela vai estar 4 vezes mais o preço do que uma manga produzida em Petrolina, lá na beira do rio, em Petrolina e Juazeiro. Né? Na beira do rio São Francisco, o projeto de irrigação que tem na beira do rio São Francisco. Então, uma manga cultivada com água da transposição aqui na Paraíba, ela vai custar 4 vezes mais do que uma manga cultivada lá em Petrolina. Não tem como concorrer. Não tem como concorrer, é uma ilusão. A transposição, ela nunca vai encher o açude de Buqueirão, porque ela não é para isso, aquilo tem um planejamento. O que ela vai fazer? Ela vai regularizar o canal, tem uma torneira, toda vez que o nível do açude de Buqueirão baixar, então você abre a torneira do canal da transposição para abastecer o açude de Buqueirão, porque o açude de Buqueirão, ele abastece 22 cidades no entorno de Campina Grande e mais 8 distritos, né? Então o que tem? Ele regulariza de forma que você garante que o açude nunca vai secar. Campina Grande e que não vai faltar água na torneira. Nunca vai entrar em colapso por conta da água da transposição. Então a transposição, ela tem essa função de garantir água de beber, água de qualidade para o povo, sem o perigo do colapso, né? Do colapso total, né? Flávio, e você produziu alguma coisa no sentido de atender a aqueles debates, aquelas polêmicas que haviam de que ia tirar muita água do rio, que o rio ia... Não, aquilo tem duas coisas nessa questão. Uma é verdadeira e a outra é falsa. Vamos por exemplo, parte, né? O que é verdadeiro é que o rio está sendo assoreado, mas o rio não é assoreado pela transposição. Por conta da transposição. O rio não seca por conta da transposição. O rio seca e está assoreado por conta das carvoeiras que tem nos estados de Minas Gerais e da Bahia, né? Então o que eles fazem? Eles tiram a mata nativa da caatinga, queimam para fazer carvão. E o solo do semiárido nordestino, ele é muito pobre quando você tira, né, a cobertura vegetal. Quando você tira a cobertura vegetal, a chuva vem e encontra o solo descoberto. Aí lava tudo. Aí lava tudo e leva terra e areia para o leito do rio. O rio hoje tem ilhas e mais ilhas. Então quem inventou essa história que o rio vai secar, que a transposição tira
é o mínimo do rio. E quando tira... E já é no final, né? E quando tira do rio, toda aquela água vai para o mar. Toda aquela água vai para o mar. Não tem mais nenhuma utilidade. Toda aquela água vai para o mar. A partir de Itaparica, só tem após Itaparica a barragem de Xingó, entre Sergipe e Alagoas, né? E aí, a partir daí, o rio já vai desembocar no mar, né? Então, o que se tira de água do rio é muito pouco diante do volume de água que o rio tem. E não justifica em nada essa conversa. Não, né? não justifica nada. Isso é negócio da igreja, de um bispo que tinha na Bahia, de algumas pessoas ligadas a ONGs, todas elas tirando proveito, vivendo em torno disso, fazendo essa discurseira besta. Mas se você conversar com técnicos, e eu conversei com muitos deles, inclusive um deles é o Dr. Francisco Sarmento, que foi secretário de Recursos Hídricos aqui no governo Maranhão, e ele diz, não, a quantidade de água que se tira do rio é mínima, não vai afetar em nada o curso do rio, não vai afetar em absolutamente nada. Quer dizer, se quer consertar o rio, plante na margem, né? Agora tem que ter um projeto de revitalização do rio. Tratamento do esgoto, né? Porque muitas cidades jogam natura dentro do rio, né? Tratamento de esgoto, acabar com as carvoarias que tem em Minas Gerais e na Bahia. É isso que precisa ser feito, deixar de derrubar a caatinga às margens do rio e dos seus afluentes, porque tem muitos afluentes do Rio São Francisco, que estão secos, mas não por conta da transposição. Eles estão secos porque tirou-se a vegetação em todos os afluentes e a erosão levou a areia e a terra para o leito do rio. Né? E aí assoreou, mata os afluentes, né? Os afluentes. Flávio, vocês, quando começou essas explicações aí, você se referiu que uma é falsa e uma é verdadeira. Essa é a falsa, né? Que a transposição iria comprometer o volume de água do rio. E a verdadeira, qual é? Não, a verdadeira é que a transposição não é uma coisa inventada pelos brasileiros. O mundo todo já fez isso. Os Estados Unidos, a Califórnia, a Califórnia tira água do Rio Colorado e abastece toda a região. A Israel tem que é no deserto, né? Tem interligação de bacias. Então, existe um conflito muito grande no mundo por conta de água. Por exemplo, aquela guerra que tem entre Israel e a Palestina. O componente que está por trás daquilo é a faixa de Gaza, que é onde tem água, lá nas colinas de Golã, né? Lá nas colinas de Golã, que é onde tem água. Então, o povo do deserto briga por conta de uma questão religiosa. Certo. Mas por trás da questão religiosa existe a questão da água. Existe a questão da água. Então, essa questão de transposição e interligação de bacias existe no mundo inteiro, né? Por exemplo, o Rio Paraíba do Sul abastece São Paulo e Rio de Janeiro e nada mais é do que um projeto de interligação de bacias. Teve até uma briga entre São Paulo e Rio, porque o rio onde São Paulo capta água passa bem pertinho do Rio de Janeiro, né? E eles não queriam que os paulistas tirassem água de lá, porque o manancial que abastece São Paulo entrou em colapso há uns 5, 6 anos. Aquela barragem Cantareira, né? Cantareira, Então, eles hoje são abastecidos, boa parte do estado de São Paulo é abastecido com águas do Rio Paraíba do Sul, né? Então, essa história de transposição, interligação de bacia, não fomos nós brasileiros que inventamos. Isso muito menos nós nordestinos. Nós nordestinos, isso existe no mundo inteiro. E um rio, quando ele passa em mais de um estado, o estado onde o rio nasce não é o dono do rio. Aquela água tem que servir para a população de todos os municípios, todos os estados por onde ele passa. O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, lá na Serra da Canastra, atravessa Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, né? E aí ele desemboca no mar.
Então, mas ninguém é dono dessa água, porque o rio tem até um nome, Rio da Integração Nacional, né? Integração Nacional. Rio da Integração Nacional. Zé, e problemas por conta de reportagem? Enfrentasse alguns, não? Levasse algumas carreiras? Tem muitas histórias, por conta de reportagem, tem muitas histórias. Fosse ameaçada alguma vez? As pessoas não gostam que alguns assuntos se tornem públicos, né? Sejam tratados da forma como eles aconteceram. E aí o jornalista acaba criando muito conflito. Por exemplo, nessa matéria da transposição, nós fomos expulsos de uma ilha que tem lá na cidade de Cabrobró. Eu, Augusto Pessoa e Brito, de Cabrobró, em Pernambuco. Porque nós fomos para lá e entramos na ilha, uma ilha que tem no meio do rio, e lá a população nativa lá trabalha com a questão de cebola. Plantação de cebola. Plantação de cebola. E os caras botaram a gente para fora de lá, eles achando que a gente ia fazer essa matéria sobre a transposição e que ia tirar água do rio e eles não iam ter água para abastecer o plantio de cebola deles, né? Para irrigar o plantio de cebola deles. E eles botaram a gente pediu desculpa e fomos embora, uma região perigosa, aquela região da maconha. Aí eu digo, Augusto, é melhor a gente sair daqui, que aqui a região aqui não dá para nós não, aqui o negócio é muito complicado. Mas eu digo assim, por exemplo, naqueles conflitos de terra, naquelas coberturas, na cobertura da morte de Margarida Maria Alves e a repercussão da morte, tudo, e você sempre foi muito chegado a uma polêmica, sempre gostou de fazer leituras de cenários, abordando variantes que as pessoas não abordavam, sempre era uma coisa, você gostava de usar uma certa picardia nos seus textos, tal. Por exemplo, em Alagoa Grande, eu estava lá com o Antônio Davi. O fotógrafo Antônio Davi. Antônio Davi. E nós fomos para a casa de um cidadão que é genro de Aguinaldo Veloso Borges, que é o Zito Buarque. Zito Buarque. A quem se depositava a articulação pela morte de Margarida. E nós fomos lá entrevistá-lo, quando eu me identifiquei, e Davi começou a fotografá-lo, e ele estava montado num cavalo branco e botou o cavalo por cima de Davi. E eu segurei na rédea do cavalo e digo, não, rapaz, o senhor vai botar o cavalo em cima do rapaz? Não faça isso não, ele deixa de fotografar, ele não fotografa o senhor não, pode ficar tranquilo. E aí ele desce do cavalo e diz, não, eu não tenho nada para conversar com jornalista é uma raça de gente mentirosa, tá? E eu disse, rapaz, é o melhor, Davi, vamos fazer o seguinte, vamos embora, deixar esse homem para lá, esse homem tem um histórico de violência, tá? E aí a gente veio embora, não fez entrevista com ele nem nada, mas eu contei o episódio na União. Contei o episódio, que fomos ameaçados por ele. Você também enveredou durante muito tempo pela cobertura política, né? Tal, frequentou ali Mas eu não gostava não, que é muito monótono, é um negócio muito monótono. E você sempre... O que me fascina em jornalismo é fazer reportagem, é pegar um tema e desenvolver um grande tema e produzir um bom texto, né? Aquele negócio de cobrir a Assembleia, aqueles discursos de deputado, aquilo não me interessa. O deputado disse ontem que não sei o quê, aquilo é um negócio enfadonho para mim e não tem muito sentido. No meu entendimento, não tem muito sentido. Daqui da União, você foi para o Correio Brasiliense, não foi isso? Como foi aquela história? Você foi para o Correio da Paraíba? Foi para o Correio, e do Correio a gente fez uma greve. E dessa greve eu fui demitido do Correio e eu tinha 2 filhas para criar. E aí eu disse à minha mulher, eu vou embora para Brasília procurar como viver. Porque aqui não tem mais como eu trabalhar, porque eu era da diretoria do sindicato, mas mesmo assim a direção do Correio da Paraíba demitiu todo mundo que estava envolvido com a greve. E de lá eu saí e fui para Brasília. Cheguei numa segunda-feira, numa quinta-feira eu já estava empregado em Brasília, no Correio Brasiliense. Passou quanto tempo lá, Zé? Passei 6 anos. Também nessa área, produzindo matérias especiais? Quando eu cheguei lá, a Deildo me apresentou a um cidadão chamado Raul.
Adeildo Vieira. Não, Adeildo Bezerra. Bezerra, que é paraibano. A Adeildo me apresentou a Raul, Raul me apresentou a Alcides Brito e teve até a mão de Marcondes Brito. Marcondes Brito, que também que é era paraibano. Nosso paraibano, que trabalhava lá. E aí eles disseram para eu ir na quinta-feira lá. Aí eu cheguei de camisa branca, calça jeans, toda organizadinha, caderneta na mão. A primeira matéria que me deram para fazer foi um conflito que tinha lá num assentamento chamado Santo Antônio. Santo Antônio era um assentamento e o solo de Brasília, quando você tira a vegetação, ele se mostra um solo vermelho de uma poeira e as crianças todas doentes. E ainda tem aquela questão da umidade relativa do ar, que é muito baixa, né? Nos meses de junho até agosto, setembro, fica muito seco. Aí eu fui, então, o Santo Antônio fica num vale lá embaixo. Então, de cima, eu pedi para Vanderlei Pozebon, que era um fotógrafo, fazer uma foto. Aí ele fez a foto de cima, naquela nuvem de poeira lá embaixo. E a gente desceu e eu fui para um posto médico e encontrei um monte de mães e crianças todas doentes. E aí eu comecei o texto dizendo que se o inferno existir, Santo Antônio é a entrada do inferno, né? E aí eu humanizei a matéria, eu fiz entrevista com mães, fotografando crianças, tá? E eu amarrei a matéria bem direitinho numa principal com umas 2 retrancas. Entrevistei o secretário de saúde do Distrito Federal. E aí eu entreguei a matéria a Raul e tinha uma reunião dos editores de página, né? Os editores de página para preparar a edição do dia seguinte. E Raul levou minha matéria e disse, olha, o paraibano fez uma excelente matéria. Aí mostrou a matéria lá. E minha matéria foi a capa do caderno de cidade e foi a segunda manchete da primeira página do Correio Brasiliense. E aí o pessoal disse, porra, aí o Flávio chegou arrasando no primeiro dia, já botou para quebrar. E aí eu fiquei lá, depois, todo repórter tem que ser meio curioso, né? Meio? Ser curioso. Ou curioso e meio. Curioso e meio, né? Aí eu vou passando no setor comercial sul e uma mulher, a gente para no sinal, o sinal fecha, e uma mulher me pedindo um dinheiro. Eu disse, a senhora é de onde? Ele disse, eu sou da Paraíba. Aí eu pedi para o motorista encostar o carro. Ele encostou, e a senhora chegou aqui como? Aí ele disse, não, nós viemos embora porque Dona Lúcia Braga deu a passagem da gente dizendo que o governador aqui estava dando terra para quem quisesse construir uma casa. E eu fiz uma matériazinha curtinha com essa mulher. Aí levei para o Correio, aí apresentei a J. Alcides, eu disse, olha, isso dá uma matéria bacana, a gente viajar para lá e acompanhar uma família dessas que sai de lá e vem para cá. J. Alcides é o que foi interventor nos diários associados aqui na Paraíba, né? Foi, exatamente. Então, eles me mandaram, eu e Vanderlei Pozebon, mandaram de avião para aqui. Nós viemos para aqui, daqui a gente foi para Campina Grande, e de Campina Grande a gente começou a procurar no guichê da aviação Planalto pessoas que tinham comprado passagem. E a gente encontrou uma família que tinha recebido passagem para ir para Brasília. E a gente acompanhou durante 2 dias e meio, acompanhou essa família, depois lá a gente acompanhou para onde eles foram e começamos a acompanhar a vida deles lá. E essa matéria ganhou um prêmio lá o prêmio Paulo Otávio de jornalismo, que era uma construtora que tinha lá. E eles tinham um prêmio, essa matéria ganhou esse prêmio também. Ficou uma matéria muito bacana, eu contando como era a vida do povo aqui. Foi até uma época que ali naquele bairro de São José, que fica embaixo da barreira do João Agripino, aquela barreira deslizou, né? Aquela barreira deslizou com a chuva e desabrigou muita gente. Eu fiz uma matéria muito bacana, contei essa história, fui para Campina Grande, acompanhei essa família até Brasília
E de Brasília acompanhei eles durante uma semana, eles morando na casa dos familiares lá, e à procura desse danado, desse terreno lá em Samambaia, para construir uma casa. Não sei nem se eles conseguiram, mas é isso. E do Correio, voltou para João Pessoa? Como foi? Não, foi para o Rio? Do Correio eu fui para o Acre. Do Correio eu fui para o Acre. Sempre farejando, sempre em busca de boas histórias. Porque eu tinha conhecido o Acre. Paulo Queiroz, né? Trabalhou lá, né? Rondônia, aí é Rondônia. Ah, é Rondônia? Paulo Queiroz é Rondônia. Rio Branco é que é o Acre. É que é o Acre, Então eu fui cobrir a morte de Chico Mendes. E cobri, aí eu voltava, o jornal ficava muito caro para ir e voltar, aí eles alugaram um hotel lá para mim, eu fiquei lá no hotel, e de 15 em 15 dias eu voltava para Brasília. E aí eu conheci um jornal lá e conheci um rapaz, um deputado que era um empresário, que tinha um jornal lá. E um dia eu já estava em Brasília e ele disse, rapaz, eu tenho um jornal em Rio Branco, chamado O Rio Branco. Eu digo, eu conheço. Ele disse, você conhece? Eu conheço. Ele disse, eu estou precisando de um editor. Aí ele me fez uma proposta, eu fui lá, conheci o jornal direitinho, olhei lá direitinho. Aí ele me fez uma proposta, a gente assinou um contrato, era um contrato vantajoso para mim. E eu fiquei morando lá, mas eu dei azar que mataram o Edmundo Pinto, né, que era o governador. Mataram o Edmundo Pinto em São Paulo, no Della Hope Garden Hotel. E mataram o Edmundo Pinto e eles me ameaçaram lá, que eu tinha denunciado essa história. Eu tinha denunciado a morte do Edmundo Pinto. E os caras me ameaçaram e eu corri para o hotel. Quando eu entrei no hotel, o porteiro do hotel onde eu morava disse, olha, ligaram aqui já umas 20 vezes para você. Quando eu entrei, que eu abri a porta do quarto, o telefone estava tocando. Aí o cara, uma voz lá disse, nós matamos Edmundo e vamos matar vô. Quando ele disse vô, ele não deixou ele dizer você não. Eu soltei o telefone e corri para a casa de doutor Pedro Paulo Castelo Branco, que era um juiz federal, que eu tinha feito amizade com ele, e contei a ele o que estava havendo, e ele liga para o superintendente da Polícia Federal lá, e de lá eu sou colocado num barco, eles me levam para Cruzeiro do Sul, de lá me botam num avião com 2 agentes da Polícia Federal me acompanhando, e me entregam aqui ao secretário de comunicação, o secretário de segurança de Ronaldo Cunha Lima, que era o doutor Marco Benjamin. Aí ele assina um termo, me recebe, aí eu disse, bom, aqui agora eu estou em casa. Eu estou na minha terra aqui, agora eu estou tranquilo. Aqui quem manda sou eu. Aqui agora eu estou tranquilo. Mas você voltou à União depois, não? Não, aí eu voltei no governo Cássio, que é quando eu faço esse caderno, no tempo de Itamar Cândido, quando Itamar era superintendente. Aí eu venho para cá. E passou quanto tempo nessa segunda? Fiquei de 2003, de 2003 até final de 2007. Fiquei 5 anos, né? Sempre nessa coisa especial, na produção de pautas diferenciadas. Era nesse negócio. Além desse material com relação à seca e à transposição, e evidentemente a questão agrária já tinha arrefecido, já não era mais o grande tema dos debates, né? Você produziu alguma outra tipo de matéria que você se lembre aí, que você gosta de... Não, eu produzi um material... Foi até eu, Antônio Davi e Ortila Antônio, que foi em Pindobal. Aquela penitenciária agrícola que tinha, né? Aí, a União, o fechamento de Pindobal se deve a um material que eu fiz na União. O doutor Arthur Moura, que era juiz. Era juiz de menor, eu acho que tem até ele aqui. Está aqui ele, ó. Arthur Moura, foi ele. E Martinho Lisboa. E Martinho Lisboa, que era também, que depois, doutor Arthur foi juiz. Era desembargador? Não, era juiz na época, não era desembargador. Está aqui como desembargador, ó. Moura Rezende. Está como desembargador? Tá, olha aí. Porque assim, o doutor Martinho Lisboa era o juiz de menor. E
E ele entra com a ação, ele pede à justiça o fechamento de Pindobal. E é uma determinação do desembargador Arthur Moura que fecha Pindobal. É fechado por conta desse material da União. Uhum. Olha aqui, isso é de 10 de julho de 1983. Fazia 3 anos que eu estava no jornalismo. Tá vendo? Eu tinha começado em 80. Um dia depois da morte de Zé Américo. Aqui tem a criança abandonada, ainda Pindobal, olha. Tudo Pindobal aqui. Uhum. A casa do menor. Então é isso aí. Então Pindobal fecha por conta desse material da União. Você vê, né? Não produzia matérias no rame-rame, no dia a dia, o deputado disse, não sei o quê. Mas prestava um grande serviço quando mostrava ou expunha problemas como esse, né? A gente dormiu um dia em Pindobal. Dormi no meio dos meninos, fumaram umas 5 carteiras de cigarro minha. Porque alguém tinha me dito, leva cigarro que os meninos lá gostam de cigarro. E eu, para ouvir as histórias dos meninos, para ouvir história de tortura, de massacre, de pisa que davam neles, e eles me contaram a história do Arco da Velha, e eu denunciei. Do jeito que eles me contaram, eu denunciei. Você se lembra aí de alguma dessas histórias? Não, era essa história de Pindobal, na verdade, uma mulher lavava minha roupa, lá em casa. Certo. Ela lavava minha roupa. E um filho dela, de menor, envolveu-se com um negócio de droga, de violência, e ele acabou matando um outro rapaz. E ela disse que o filho dela foi para lá. E eu vi essa tragédia dela, eu vi mais de uma vez. E voltei para a redação e eu contei essa história ao editor. E ele disse, não, vamos fazer uma matéria lá. Porque ela contava do sofrimento do filho dela, que ela ia visitar todo final de semana, e ela contava que ele narrava torturas que sofria lá, até fome que passava, porque a punição, quando um rapaz desses que estavam lá cometia alguma transgressão do regulamento, transgredia o regulamento lá, ou ficava um dia com fome, ou ia pro xadrez, levava um cacete lá. Aí eu fui lá e fiz o material. E como foi a volta para Paraíba? Porque Correio Brasiliense, o Acre... Aí fui pro Acre, do Acre eu voltei para Brasília, voltei para cá, daqui voltei para Brasília, e de Brasília eu voltei para cá, porque eu tinha uma filha que tinha problema respiratório, e naquela seca de Brasília, aí eu conversando com o médico disse, rapaz, é o seguinte... Isso aqui não tem que levá-la para um lugar úmido. Aí eu digo, então a solução já sei onde é a Paraíba. Eu conheço esse lugar, lá João Pessoa, né? É para lá que eu vou. Nessa volta foi definitiva, né? Você não saiu mais daqui, não? Não, eu não saí mais. Aí eu me lembro que a gente trabalhou junto no Norte. Eu trabalhei no Norte, trabalhei primeiro no Correio, quando eu voltei, aí eu fui para o Correio. De lá teve um conflito com Lena Guimarães, que era editora, e Lena era, que Deus a tenha, era muito pedante, muito abusada, e ela ameaçou me demitir. Eu digo, não, você não vai me demitir, porque ninguém me demite daqui. Eu era amigo de Zé Fernando e de Roberto Cavalcante. Você não me demite daqui. Eu posso até sair, mas você não me demite. Eu vou dar 15 dias para você me demitir. Como ela não me demitiu e eu não aguentava mais, todo dia chegava lá e encontrava Você chegar numa redação para trabalhar e encontrar uma briga, uma confusão, não dá para mim. Aí eu pedi demissão. E Paulo Santos falou com Aguinaldo Almeida e Aguinaldo me contratou para o Norte. Me contratou para o Norte quando você estava lá, né? Eu entrei exatamente para substituir Aguinaldo. Não, então eu não estava mais lá, não. Eu já tinha saído de lá. Não, você fazia o enfoque. Fazia o enfoque do Norte, né? Exatamente, estava lá. Aí Aguinaldo me contratou, aí eu fiquei lá. Aí fiz até um caderno também especial com João Manuel de Carvalho, que é pai de João Manuel de Carvalho, filho, que é um promotor. E João Manuel dizendo a mim que estava muito preocupado com o filho dele, porque ele estava em Patos e tinha denunciado
uma exploração sexual de menores lá em Patos, com filhos de ricaços de Patos, envolvidos com meninas de menor. E aí eu fui para lá e fiz um caderno e a gente também ganhou um prêmio, que é o AETC de jornalismo, denunciando a exploração sexual de menores em Patos. E aí eu fiquei pasmo porque eu falei com o João Manuel, o promotor, que é o João Filho, e eu disse a ele que queria conversar com uma dessas meninas. Ele disse, eu levo você na casa de uma delas, mas você não pode fotografá-la. Eu digo, não, tudo bem, se fotografar, a gente fotografa em silhueta. E a gente fotografou, fotógrafo, fez a foto, mas fez uma silhueta, de forma que ninguém reconhecia a menina vendo. Oxe, mas eu fiquei abismado, eu conversando com o pai da menina e com a mãe, e eu perguntei se o pai sabia que a filha estava envolvida com esse negócio que a gente na época chamava prostituição de menor, né? Infantil, não? Povo prostituição infantil, prostituição de menor, mas os técnicos que trabalham nessa área, eles não gostam desse nome, eles tratam como exploração sexual de menor. E aí o pai me disse, não, eu sabia, essa menina me traz entre 100 e 150 reais por dia para casa. Onde eu ia arrumar 150 reais por dia? Eu digo, mas sua filha está praticando sexo com pessoas por dinheiro. Aí sabe o que o homem disse para mim? Eu fiquei tudo arrepiado. Estou curioso. Ele disse assim, mais cedo ou mais tarde ela não ia dar, então é melhor dar por dinheiro do que dar sem nada, né? Eu digo isso aqui é um mundo cão, né? Eu saí de lá arrasado. Eu disse, João Manuel, eu estou arrasado com o que eu vi desse homem. Como é que um homem é tão frio para dizer uma coisa dessa de uma filha? Pois ele disse desse jeito, eu fiquei abismado. Aliás, coisa que você deve ter ficado diante de muita coisa. Situação. Eu já vi muita coisa no jornalismo, eu já vi muita miséria, nesse negócio de cobrir, eu gosto sempre desse tema seca. Eu já vi muita coisa, eu cheguei com Antônio Davi. Aí já na União de novo, né? Davi... Já na União. Eu cheguei com o Davi e a gente, num lugar aqui no Cariri, ali perto de Serra Branca, a gente lá, e eu cheguei na casa de um homem, ele estava comendo, sabe o que, Lula? Ele estava comendo folha de palma novinha, cozida. Aquela que o gado come na cega, né? Ele estava comendo aquilo cozido. Eu fiquei tão transtornado com aquilo que nós voltamos para a cidade. Eu fiz uma feira com o dinheiro da diária que o jornal tinha me dado. Eu comprei 2 garrafões de água, comprei arroz, feijão, açúcar, café, rapadura, macarrão. E chegamos lá, nós demos essa feira a esse homem. Olhe, eu me senti mais importante do que Jesus Cristo na presença desse homem, porque o homem me botou do céu para cima, dizendo que eu era um abençoado, que eu era um enviado de Deus, então é para aquele que foi Deus que me botou no caminho deles. Ele ficou muito alegre, porque o sujeito está comendo folha de palma cozida e recebeu uma feira, né? E era uma feira substanciosa. Que não fosse só feijão e arroz, mas você comer palma. Mas era uma feira substanciosa, compramos charque, sardinha, compramos coisa para danar. Gastei boa parte da diária e o pior de tudo, quando eu cheguei aqui para fazer a prestação de conta, deu uma zebra, né? Porque a nota que era para eu trazer a nota de gasolina para botar no carro, abastecer o carro. Refeição e hotel. E dormida. E eu trouxe uma feira. Eu trouxe a nota de uma feira, então, mas eu não tenho como lhe pagar esse negócio dessa feira. Eu digo, então tá bom, você não me paga, fazer o quê? Mas eu socorri lá Não tem problema nenhum, mas depois eu acho que bateu na consciência dele e ele me pagou. Foi, né? Ele deu um jeito lá, não sei como foi que ele resolveu com o departamento. Contabilmente, né? Contabilmente, eu não sei como ele resolveu com o setor financeiro, mas ele me pagou. Mas, Flávio, além dessa história aí, que a gente vê que é uma história muito, muito forte, né? Uma história que, rapaz, você testemunhar um outro ser humano passando fome, comendo comida de gado,
né? Não é fácil, como você disse, né? Que se arrepiou e você tomou a iniciativa de fazer uma eu disse, eu tenho um dinheiro aqui, o dinheiro não é meu, ainda que fosse meu, eu ia comprar, e comprei, e dei a ele. Ele ficou muito alegre, ele, a mulher e três crianças. Eles com uma cabra, a pobre da cabra, magra, que estava com os ossos saindo assim, e eles tirando o leite dessa cabra, era o alimento que tinha para dar às crianças, era o leite dessa cabra, só uma única cabra. Diga aí. Mas de que outras histórias você se lembra assim que você ficou comovido por conta da situação, de testemunhar, né? Porque eu sei que a seca, por exemplo, só uma foto dessa aqui, como a gente viu, essa aqui de Augusto Pessoa, né? Que ilustra a capa, isso aqui é o leito de um açude seco. Essas rachaduras todas, aqui já era cheio d'água, secou e a situação ficou essa. Então você deve ter tido muitas... eu estava uma vez em Monteiro... E reagia emocionalmente como ao drama? Porque o repórter ele tem que ser frio, né? Mas tem uma hora que a tragédia, a monstruosidade se apresenta à sua frente de uma forma tão violenta que tira você do sério. Joga a toalha aí. Eu sou gente, né? Sou humano também. Eu estava com o Marco Antônio, a gente fazendo uma matéria com a seca. Aí a gente pegou uma vereda e eu não gosto de fazer matéria quando eu chego nos lugares e pedir negócio de guia. Eu procuro uma estrada e sigo. E eu sei que seguindo aquela estrada eu vou encontrar um personagem. Vou chegar em algum lugar, né? Vou chegar em algum lugar. Aí eu encontrei um homem cortando a caatinga para fazer carvão, numa carvoaria lá. E aí Marquinhos todo metido a ecologista, disse, mas o senhor está derrubando a caatinga. Para fazer o quê? Ele disse, para fazer carvão e vender em Arco Verde, em Pernambuco. Ou seja, numa distância danada, né? Aí ele disse, mas o senhor está derrubando a caatinga. Ele disse, meu senhor, eu tenho 5 filhos para dar de comer. E eu não posso dar comida a meus filhos a não ser com a renda do carvão que eu vendo. E para eu fazer carvão, eu tenho que derrubar essa caatingueira. Então, entre esse pé de caatingueira, está em pé e vivo, e meu filho, eu prefiro derrubar esse pé de caatingueira, fazer carvão e transformar o carvão em dinheiro para comprar comida para os meus filhos. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Então, são histórias que eu vi uma... Quando a gente andava com esses galõezinhos pequenos de água de 10 litros, 5 litros. A gente andava no carro com aquela água. E na região de Monteiro também, já perto de São Sebastião do Umbuzeiro, eu encontrei um homem e ele tirando água de um poço, que a água era da cor de gasolina, uma água amarela. Eu disse, com essa água o senhor faz o quê? Ele disse, não, essa água aqui a gente cozinha, bebe e toma banho. E nós demos as 2 garrafas de água que tinha, demos 20 litros de água ao homem, porque eu fiquei penalizado. Eu digo, não, nós vamos para a cidade. Na cidade eu compro mais 2 garrafas de água dessa. Agora esse pobre homem não tem água para beber. Aí nós demos. Então eu fiz muito isso. Eu sou de uma região, eu fui criado numa região de seca, né? E eu sei o que é a seca, eu sei a tragédia, o drama que a seca causa ao ser humano, né? Eu sei disso. Então, porque a primeira coisa que a seca produz no homem é tirar a dignidade dele. Como ele não tem trabalho, ele passa a pedir, né? E o homem que pede, ele perdeu a dignidade, né? Ele não tem... Agora ele pede porque não tem como ganhar a vida trabalhando, porque não tem trabalho. É uma situação muito complicada. Você conheceu praticamente todos os municípios da Paraíba, né? Eu conheço todos os municípios da Paraíba porque eu fiz 2 campanhas políticas, né? Também tem isso, né? Eu fiz 2 campanhas políticas, então eu conheço todos os municípios da Paraíba, andei em todos eles. Não, tem alguns que eu conheço de passar a noite, fazer um comício e ir embora para outra cidade, mas eu conheço todos eles. Sei onde fica, eu tenho a Paraíba desenhada na palma da minha mão. E nessas histórias todas, e nesse trabalho todo com a União,
alguma amizade que ficou? Ah, fiz amizade com Dr. Quitães, fiz amizade com Manelito Vilar, fiz amizade com Ariano Suassuna, que eu conhecia daqui, mas encontrei na Fazenda Carnaúba, que é a fazenda Sempre do Manelito. por conta da reportagem? Sempre por conta da reportagem. O Manelito, você foi lá algumas vezes para fazer aquelas Ah, histórias? Manelito era meu irmão, meu amigo, eu até botei um apelido nele, botei o apelido dele de o Camelô da Seca. É, né? E os caras disseram, rapaz, tu vai botar o apelido do Dr. Manelito de Camelô da Seca, e eu botei o apelido dele, aí Manelito me perguntou, por que você botou esse nome de Camelô da Seca? Eu digo, porque você é um homem que vive de vender ideias sobre a seca, você é um camelô. E ele gostava desse apelido, né? Tanto que eu sou amigo dos meninos dele, de vez em quando eu vou lá, eles me chamaram para fazer a biografia dele. Zé Flávio, alguma coisa que eu deixei passar em branco e você gostaria de registrar? Não. Primeiro, Lula, louvar esse projeto, parabenizar você, a Naná, o pessoal que teve a ideia desse projeto. Eu acho que a União exerce um papel fundamental no jornalismo da Paraíba, que é o único jornal que é impresso hoje aqui na Paraíba, é o único que sobreviveu. E não é todo dia que um jornal completa 130 anos, então parabenizar a União. A União, para mim, foi uma escola de jornalismo, foi onde eu fiz muitas amizades, ganhei grandes amigos aqui, uns jornalistas e outros que não são jornalistas. Por exemplo, Zé Boró era um contínuo, né? lá da João Amorim, e fazia um sanduíche de queijo maravilhoso, né? Fazia um sanduíche de queijo maravilhoso e ele vendia. E eu me lembro de uma historinha que o Nego Moraes, que era revisor aqui na União... Ainda é. Revisor aqui na União, aí Moraes vivia perreando Zé Boró. Zé Boró para vender fiado. Aí ele disse, fiado é como barba, se não cortar, cresce. Eu fiz muitas amizades no Zé Boró, inclusive, é citado por Fernando Melo, que também já deu uma entrevista nesse projeto, e Fernando Melo uma vez escreveu um artigo chamado Boró, Café e Água, que a gente na redação, né? Naquelas maquinazinhas, a gente botava o cafezinho de lado, o copo d'água, fumava, né? Aí Fernando Melo fez referência a ela. Flávio, muito obrigado pela participação aqui conosco no projeto Memórias da União, e a você que nos dá audiência, nosso muito obrigado e até a próxima.